Olá pessoal, é com mais uma satisfação imensa que eu me apresento a vocês novamente e dando continuidade a esse trabalho. Eu quero me apresentar, me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou capitão da reserva do Exército Brasileiro. Para todos que já tenham acompanhado, o meu trabalho até aqui, sabe que a minha iniciação se deu no ano de 2007. E nesse período foi onde eu fui contactado por esta civilização que habita em Sirius, propriamente em um planeta chamado Galamiak, planeta que sempre me recebeu de portas abertas. E lá eu conheci a minha mentora, a minha mãe, no futuro, chamada Gnachete. Bom, até aqui, nesse trabalho, as pessoas, elas têm se achegado a mim para pedir ou perguntar o que existe de fato no centro da Terra. As pessoas me perguntam se eu já fui no centro da Terra, certo? Se eu conheço a civilização do centro da Terra. Como eu falei para vocês, até o ano de 2036, eu vou estar gravando os meus áudio-vídeo. Eu vou estar em contato direto com as pessoas, certo? Vou estar vivendo a minha vida normal como qualquer ser humano. E daqui, do momento que eu iniciei esse trabalho até esse final, em 2036, eu vou estar falando de muitas coisas que, graças ao universo e à mãe natureza e todos aqueles que habitam as estrelas, têm ajudado muitas pessoas até aqui. O interessante é que todos os dias, quando eu abro o inbox do meu Facebook, as pessoas estão me atribuindo agradecimentos, estão dizendo como a vida de fato está mudando para melhor. Eu digo para essas pessoas que vocês não devem, me agradecer por nada. Porque o direito de saber é de vocês. O motivo do qual fez com que a maioria que tem acompanhado o meu trabalho até aqui tivesse um despertar, a pessoa responsável por esse despertar é você. Porque você deu a chance para aquilo que é novo, para aquilo que é desconhecido. Outras pessoas, elas me perguntam, Me perguntam por que o despertar delas está um pouco devagar, por que um dia ela está bem, aí o outro dia ela está mal. Outras pessoas já começam a sentir de fato que tudo na sua vida está de fato diferente. A soma de um resultado na vida da pessoa, ela não vem, e muito menos vai vir, através daquilo que eu falo, certo? A soma do resultado perfeito na vida da pessoa, ela vai vir tão somente pelo fato dela acreditar nela mesma. E isso é importante. Porque, infelizmente, no decorrer de todas as eras, de todos os tempos, nós, os nossos antepassados, nós ficamos presos
a uma única doutrina religiosa, depois a várias doutrinas religiosas, depois nos ensinaram que para ser alguém na vida ou para conseguir alguma coisa na vida é necessário você fazer das tripas coração, e aquilo ou essas palavras desanimaram muitas as pessoas, porque existem aí belos profissionais no mercado, pessoas altamente capacitadas, que por enquanto não recebem a oportunidade, justamente porque a pessoa tem medo. Ela é um bom profissional, mas ela tem medo de competir com aquele que tem um diploma. Então, muitas coisas fez com que a humanidade em si tivesse uma desistência em acreditar nela mesma. E isso fez com que nós nos tornássemos dependentes de certas situações, certo? A pessoa, né, ela acha que para ela ser alguém na vida, ela tem que ter um diploma. Ela acha que para ela ser vista pela sociedade, ela tem que ter um status. Ela acha que para ser aceita na família, ou para ser o destaque na família, ela tem que ser o alguém da vida. E isso, infelizmente, é o que foi introduzido em nós. Certo? Infelizmente. De todas as vezes que eu tive a oportunidade, e ainda tenho, de sair para fora do sistema solar e de conhecer outros mundos, né? E de voltar também nos mundos que dos quais eu conheci, sempre, todos eles, na oportunidade que eles têm de estar ali conversando comigo, né? De me passar o seu entendimento, a sua experiência de vida, a sua história. Eu não fico ali preso aos detalhes, mas eu presto muito atenção naquilo que eles falam acerca de nós, daquilo que introduziram em nós. A mistura genética, né, infelizmente, ela tem sido feita há muito tempo. Essa manipulação, ela é responsável pelas gerações que vieram, né, do passado, e ela está se tornando a responsável pela geração do futuro. Uma vez eu disse para vocês que quando a sua civilização respectiva ela se achega a você, ela vai começar a mudar o sistema da sua consciência, ela vai amadurecer o seu ser interior e depois, cientificamente, né, biologicamente, ela vai alterar e configurar, reconfigurando o seu DNA. Isso é fato. Só que a miscigenação, a mistura de todas as partículas de outros DNAs, né, que foi introduzido nos nossos antepassados, que surte um efeito negativo, principalmente efeito negativo que traz a deformação de algumas pessoas que nascem com algum problema genético, se dá pela irresponsabilidade, né, infelizmente, desses seres que brincaram com a estrutura genética humana depois que os pleidianos de Nibiru foram embora. Então aqueles que ficaram e aqueles que vieram depois deles começou a introduzir, certo, o DNA deles também. E isso deu seguimento por uma linhagem extensa, que infelizmente acontece na atualidade, principalmente na questão da abdução, que é por parte dessas raças hostis que trabalham em conjunto com o governo, né? E nós que estamos aí ligados no que acontece no mundo,
Nós sabemos, né, de muitos relatos de pessoas que foram abduzidas, que foram torturadas, que foram massacradas, que foram totalmente, como eu vou dizer para você me entender, uma palavra para você não ficar tão assustado. A pessoa ela foi totalmente exterminada, né? Porque ela não autorizou que aquilo fosse feito, ela foi forçada a aceitar. E ali o que aconteceu? Eles retiraram, né? Eles retiram amostras do sangue, amostras do tecido, porque é isso que a gente vê nos relatos das pessoas. E eles começam a fazer pesquisas justamente para entender a estrutura individual de cada um. E ano após ano, nós temos aí diversas doenças espalhadas no mundo. Cada vez os nossos cientistas falam que a doença que reinou há 40, 50 anos atrás, ela está recebendo uma mutação e ela está vindo muito mais forte. Uma coisa que a gente não via, que a gente acreditou estar exterminado, que nem a catapora, a cachumba, a coqueluche, certo? A gente está vendo isso voltar com mais velocidade. E as pessoas, elas não estão prestando atenção nisso. E isso é um problema muito grande para a estrutura genética corporal do indivíduo. O que eu quero dizer com esse resumo inicial é que nós temos, você, eu, nós temos que nos fortalecer com as ferramentas que a natureza nos deu. Certo? Porque essa codificação genética que cada um tem, ela de certa forma, ela se torna responsável pelo fato de cada indivíduo aceitar certas doutrinas na sua vida. Porque eu digo para você que a genética, ela tem a ver com a personalidade, com o comportamento, certo? Porque a genética é a chave de toda a sua estrutura física. E quando você vê isso, né, numa pessoa, você vê o comportamento que caracterizamos como o gênero da pessoa. Aquela pessoa tem um gênero forte, aquela pessoa tem um gênero mais calmo, aquela pessoa é assim, assim, assado. Independente de como seja a pessoa, sempre vai ter um apontamento, né, em apontar pelo comportamento da pessoa, do indivíduo, e isso tem a ver com a estrutura genética da pessoa. E uma das raças, né, de uma das civilizações que vive no subterrâneo hoje, que é os Guianas, que eu falei para vocês diversas vezes, que toda a extensão da China e toda a extensão da Índia é uma mega cidade com uma mega infraestrutura extraordinária. Nós temos também espalhado em outros territórios, até mesmo debaixo do oceano, conforme eu falei diversas vezes, outras, né, civilizações, seja ela hostil, seja ela não hostil, só que todas estão trabalhando em um campo de pesquisa, certo? Onde cria-se ali aquela aproximação com determinada espécie, né? Seja ela humana, vegetal e animal. E o que eu venho dizer para você, né? Para você de forma individual, você que está tendo um ótimo resultado com a conexão do seu universo, com a conexão da natureza, continua nesse caminho. Continua com a sua conexão, porque você vai longe. Porque quando nós recebemos e permitimos que em nós seja introduzido aquilo do qual procuramos há muito tempo, que se chama pergunta e resposta,
porque todos os dias, né, felizmente, nós fazemos milhares de perguntas para nós mesmos. E todas as perguntas que fazemos para nós mesmos são aquelas perguntas: por que isso e por que aquilo? E dentro desse contexto de hoje, eu quero dizer a você sobre uma civilização chamada Ziquitaco-Zipal. É uma cidade muito grande, é uma civilização totalmente adorável. Eu tive a oportunidade de conhecer essa civilização no subterrâneo, né? Inclusive do meu estado. E eu vou citar para vocês as cidades dos quais tem a entrada para essa cidade. E ali, a pessoa que tiver o ânimo de ir, ela vai começar a ver algumas manifestações sobrenatural, certo? Ela vai começar a ver o entreposto da própria visão. É uma coisa incrível. E no ano de 2014, quando eu estava em meditação, certo? A Gnachete, ela veio a mim, como sempre, conversou comigo, aquilo que tinha que conversar, me instruiu naquilo que eu tinha que ser instruído, e ela me orientou a ir em uma determinada cidade de Minas Gerais, me encontrar com uma pessoa nessa cidade, que é um ser humano híbrido, e eu encontrei essa pessoa conforme ela pediu que fosse feito. E quando eu encontrei essa pessoa ela me conduziu na sua caminhonete até um determinado ponto, e dali a caminhonete dele ficou estacionado, e nós andamos em uma trilha, e quando chegamos próximo a uma cachoeira, uma coisa que ele fez, que naquela época, por mais que você tenha a mesma habilidade dada pela mãe natureza, mas que exige de você uma força descomunal, quando você tem em si a conexão dos elementos da natureza, né? O respeito que você atribui a eles, e o carinho que eles, os elementos da natureza, atribuem a você por compreender que você os compreende e os respeita. Naquele momento ali, diante dos meus olhos, ele estendeu a mão sobre aquela cachoeira e aquela água dividiu em duas. E quando eu passei por dentro daquela cachoeira dividida, ela se fechou como se fosse uma cortina por trás de mim. E ali tinha a entrada de uma gruta, né, sobreposto à queda da cachoeira. E quando eu passei por ali, né, entrando junto com ele, nós entramos em uma fenda um pouco estreita, e eu tive que fazer muita força para que eu pudesse passar por aquela fenda. Eu acredito que aproximadamente assim, entre 15 a 20 metros, eu fiquei deslizando sobre aquela fenda, até que nós dois saímos em um salão. E o bacana de tudo isso, que quando nós saímos desse salão, eu pude visualizar uma esfera, aproximadamente assim, do tamanho de uma bola de futebol. Ele veio, tocou com a palma da sua mão essa esfera, ela abriu em nossa frente um painel. Esse painel ele tinha diversas simbologias, e graças ao universo, graças a Zamaniel, eu interpretei aquela simbologia, eu soube do significado dela, e ele digitou o código, que é o nome da cidade, Ziquitaco-Zipal. Quando ele fez isso, gente, do lado esquerdo de quem estava entrando, ou seja, do meu lado esquerdo, abriu uma porta. E essa porta ela começou a abrir como se fosse assim uma gelatina. Ela era como se ela dissolvesse, como se a pedra, como se toda aquela estrutura de pedra ali, né, entre ela 90% verdadeira,
e a entrada fosse uma pedra criada através de um sistema de holograma, né? Um sistema hologramal. E quando eu passei por dentro daquela pedra, certo? Que na verdade não era pedra, era um sistema de segurança para introduzir, né? Para você entrar para aquele outro campo, que do qual eu vou narrar para você mais à frente. Eu fiquei maravilhado porque a gente fica surpreendido. Quando a gente está fora do nosso planeta e você vê as coisas incríveis lá fora, é uma coisa. Quando você vê aquilo que está debaixo dos seus pés, é totalmente diferente. E ali, quando eu passei por essa porta, né? Ou seja, em outras palavras, por essa pedra que se dissolveu, eu passei para um outro salão que tem um corredor e uma escada reta, toda feita de metal. Quando eu passei sobre essa escada de metal com ele, certo? Nós chegamos próximo a um elevador. Esse elevador, ele tem uma forma de cone, né? O elevador, ele tem uma forma de cone. E quando eu e ele, nós entramos nesse elevador, nós fomos descendo lentamente até a profundidade onde pudesse alcançar essa estrutura, essa cidade que eu vou narrar para vocês. Eu acredito naquele momento, apesar de estar muito intertido conversando com ele, que não demorou, vamos colocar, de 3 a 5 minutos para que nós chegássemos ao subterrâneo. E o engraçado é que geralmente quando você vai em uma caverna, certo? Principalmente as pessoas que exploram cavernas, você tem o quê? A imagem de uma caverna úmida, de uma caverna com odor envelhecido. Você tem aquela sensação muito fria, ao mesmo tempo muito abafada. E o engraçado é que desde o momento que eu entrei, após a cortina da queda de água da cachoeira, quando eu entrei e passei pela fenda, né, que é em torno de 15 a 20 metros de comprimento, e eu cheguei nesse salão, eu não vi, né, nenhuma umidade. E olha que por cima passava a cachoeira, né? Então o certo seria aquela estrutura, aquela rocha ali dentro está o que? Umedecida, pingando e tudo mais. E não estava tudo seco. E aquela esfera, né, permanecendo, flutuando no centro daquela sala. Ou seja, é a chave para aqueles que são autorizados a estar ali, certo? Então, quando cheguei no profundo dessa cidade, gente, para você entender, quando eu saí desse elevador em forma de cone e eu andei para frente com ele, eu vi algumas tipologias alienígenas com estrutura corporal muito magra, certo? Muito magra. E era diferente de tudo que eu tinha visto fora do nosso sistema solar, né? Incrivelmente. E quando isso aconteceu, eu perguntei para ele, né? Para a pessoa que me guiava. Então eu vou criar aqui um nome fictício para essa pessoa, certo? Eu vou criar aqui um nome fictício para essa pessoa. Vamos dizer que essa pessoa se chama João, beleza? Então eu perguntei para o João se aquela tipologia ela era proveniente de fora do sistema solar ou se era uma tipologia proveniente intraterrena. O que ele falou comigo? Ele disse para mim que aquela tipologia era uma tipologia que tem, né, a estrutura genética toda alterada em base de experimentos científicos com outras raças. Ou seja, eles fizeram uma construção genética em cima de 2 espécies fora do planeta, certo? Que são de civilizações que são além da nossa fronteira estelar, e criaram essa espécie, certo? Que estava ali diante de mim, né? Diante dos meus olhos. E uma coisa que eu me lembro é que, gente, como é que eu vou falar para vocês assim?
O jeito deles, né, é um jeito assim, meio que como se fosse, vamos dizer assim, o que deu a perceber, não que eles sejam, porque não são, né? Mas o jeito que deu a perceber é que eles são acanhados, vamos dizer assim, né? Eles são desconfiados, porque a maneira que eles ficaram me olhando era uma maneira assim diferente de tudo que eu tinha visto, né? Então imagina você, uma pessoa te olhando desconfiada, certo? Então a melhor palavra é que eles são acanhados e desconfiados. E eles têm a estrutura, né? Alguns deles, apesar de fazer o segmento da mesma linhagem, da mesma espécie, eles têm a mesma estrutura. Eles têm a mesma estrutura física, alguns deles, da mesma nossa. Por quê? A primeira vista que eu tive, dos primeiros que passaram na minha frente, olhando para nós dois, para mim e para o João, no caso, são seres, né, que chegam ali em torno ali de 2,5 metros a 2,80 metros, aproximadamente. São muito, muito, muito magros mesmo. O olho é sobressalente, certo? Eles possuíam pouco cabelo na cabeça. O crânio era um crânio arredondado, porém nem muito grande e também nem muito pequeno. Mas se você olha para o crânio dele, você vê que é um pouco não, que é muito desproporcional à estrutura física corpórea deles. Então o que acontece? Esses seres, né, que são conhecidos como Akeli, essa tipologia Akeli, né, que é uma tipologia criada com a estrutura genética de duas outras espécies, né, os Akelis, quando eles criaram essa base subterrânea, eles criaram a base subterrânea e com o consentimento, certo, da Confederação Galáctica, eles tiveram a autorização também do universo e da mãe natureza para que eles pudessem estudar a nossa estrutura genética, certo? E o estudo da nossa estrutura genética fez com que eles eliminassem, certo, as células, a estrutura genética e o gene ruim. Olha para vocês verem que interessante. E ali, certo, chegou uma das tipologias, certo, que já estava me aguardando ali. Essa tipologia que chegou é da mesma estrutura física biológica que da qual eu acabei de narrar para vocês, certo? E o nome dele é Zip, né? Ele se apresentou a mim como sendo Zip. Eu até acreditei que fosse uma referência ao código do nome dessa cidade subterrânea, né? Intraterrena. E ali, esse ser Zip, né? Ele é um chefe. Ele é um chefe da estrutura laboratorial, né? Ele é um dos geneticistas que ali estuda a estrutura de toda a tipologia de planta, de toda a tipologia animal. E uma coisa que eu presenciei, que eu sou testemunha disso, é um fato de que eu vi alguns animais, eu cheguei a ver um tatu, certo? E uma paca chegarem no laboratório e eles, a primeira coisa que eles fizeram foi dar banho nesses dois animais. E uma coisa que eu fiquei assim impressionado é que os animais não mostravam para eles uma ferocidade, certo? Por quê? Porque eles têm a aprovação da mãe natureza para estar agindo dessa forma. E eu vi que eles, através dos seus belos equipamentos de avançadíssimos, né, dentro da área da medicina mesmo, eles colheram a amostra de sangue, a amostra do pelo, né, desses animais. Aquela estrutura do casco, do tatu, ela foi removida,
certo? E depois esses animais receberam uma estrutura, né? Eu acredito que seja uma vacina, e eles foram devolvidos imediatamente pela natureza, né? E para a natureza em si. Então o que eles fazem? Eles promovem, né, a reestruturação de toda a genética, seja ela de vida vegetal e de vida animal. E essa tipologia ZIP, que é uma tipologia híbrida criada por essas duas raças, né, ela junto com esse nome fictício que eu dei, João, para essa pessoa que eu não vou identificar ela, né, com seu nome verdadeiro, com o nome do qual eu me apresentei a ele nessa cidade, ali eu tive a oportunidade de perceber a grandeza tecnológica intraterrena dessa civilização. Desde já eu vou falar para você que eu, tá, pelo menos ali naquele momento, naquele dia, eu não vi nenhum tipo de nave, né, extraterrestre que ali estava estacionada dentro daquela cidade, certo? E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu vi, inclusive, no planeta dos felinos, né, é que quando eles fazem a sua locomoção a um ponto dessa cidade a outro, quando eles fazem ali essa locomoção, eles usam plataformas que são conectadas no próprio chão. Então você anda, né? Eu já vi isso em outros planetas. Você chega, anda, para sobre aquela estrutura ela cria um equilíbrio espetacular no seu corpo físico, para que você não fique bambo em cima da estrutura, e essa estrutura ela vai te locomover, certo? A qualquer ponto dessa cidade, certo? Esse é o meio de transporte deles. E o bacana, que me chamou muita atenção também, é que toda a tipologia híbrida que está vivendo ali naquela cidade que eles construíram, que é uma cidade intraterrena, todos eles usam 2 braceletes em cada braço, certo? Só que eu não vi a funcionalidade desses braceletes. Eu acredito, tá, pela experiência pouca que eu tenho de conhecer e de ver tecnologias além das fronteiras interplanetárias, eu acredito que por eu não ter visto nenhuma nave de transporte, né, que eles possam ir para outros pontos do planeta Terra, eu acredito que aqueles braceletes são equipamentos tecnológicos que, quando unidos, tá, isso é uma opinião minha, que quando unidos, eles criam algum tipo de arco e o ser passa por dentro daquele arco e atravessa o espaço e tempo e consegue chegar com maior precisão a qualquer outro ponto, né, tanto na superfície quanto no subterrâneo de qualquer outra instalação alienígena que não seja hostil, né? E eu acredito sim que quando eles vão para fora do sistema solar, ou seja, para a sua casa de origem, né, para o seu planeta de origem, eu acredito sim que nesse momento eles vão através de suas naves, certo? Agora voltando ao assunto. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, e eu assim vou colocar em pauta aqui, né, é que tirando essa civilização ali, híbrida, eles tinham criado, certo, uma outra estrutura tipológica, um outro ser tipológico, um pouco mais semelhante a nós, tá? Porém menor no tamanho. Eu acredito ali que aqueles outros seres híbridos, partidos deles, tivesse ali em torno de 1,80 m, 1,90 m, porém o crânio ainda permanecia um crânio arredondado um pouco grande e o olho muito saliente. Aí o que acontece? Partindo dessa criação permitida, né, para o bem-estar da humanidade, você vai saber o porquê do bem-estar da humanidade, que você vai entender por que eu dei aquela introdução no começo dessa fala. Esse híbrido, né, que eu vou denominá-lo como híbrido 2, foi criado. Ele foi criado para quê? Para aprimorar
a resistência física, a resistência celular desta civilização, certo? Em vista do contato com outra espécie, ou seja, com contato a nós, certo? Aí vocês vão entender o porquê de tudo aquilo que aconteceu, né, naquilo que conhecemos como Operação Prato. Mais na frente você vai entender muito bem. Então o que acontece? Esses híbridos, os híbridos 1, né, eles criaram os híbridos 2, partindo da sua genética particular, pessoal, junto à genética humana, certo? E chegaram a esse resultado. Devido a vários trabalhos para reforçar a estrutura genética desses seres, o que eles criaram? Eles criaram uma outra tipologia mais próxima ao ser humano, né? Mais próxima, mais convincente a quem vê, que é o caso desse senhor, desse cidadão, né, que eu coloquei um nome fictício chamado de João, que me recepcionou na cidade e me levou até essa cidade intraterrena. Né? Então você olhar para a primeira tipologia, que foi criada por duas raças, e ver que esses híbridos tiveram a capacidade de recriar outro híbrido e chegar a um resultado, como no caso do João, certo? E você vê que é um ser humano totalmente perfeito, certo? E que tem todas as habilidades que dos quais qualquer outra tipologia em desenvolvimento, em avanço racional, em avanço de consciência tem. Finalizado. Agora eu vou fazer aqui um prévio resumo só para você entender. Quando aconteceu aquela situação, né, lá no Pará, onde aquela civilização alienígena ela começou a colher, né, pedaços de pele, sangue. Então, quem já teve interesse de ver tudo sobre a Operação Prato sabe muito bem do que eu estou falando. Aí as pessoas me perguntaram, Henrique, aquela civilização é uma civilização hostil? Não, eles não são hostis, certo? Na verdade, aquela civilização é uma civilização altamente avançada, certo? É uma civilização que está aqui justamente para favorecer a humanidade com a troca de informações, certo? E agora você vai entender o porquê da necessidade de criar híbridos semelhantes a seres humanos como nós, para colocar esses seres humanos, que têm a mesma tipologia nossa, infiltrado na política, infiltrado na ciência, infiltrado na cultura, abrindo a possibilidade de outras ideias, e são pessoas que realmente se destacam, né, na sociedade. Então o que acontece? No momento que aquela civilização chegou, né, aqui no Brasil, no estado do Pará, e começou a criar certo incômodo para aquela população, onde muitas das pessoas foram afligidas, tiveram cicatrizes, tiveram problemas psicológicos em relação àquilo, aí você vai me perguntar, poxa Henrique, eles fizeram isso sem o consentimento, né, das pessoas. Tudo bem, eles fizeram isso sem o consentimento das pessoas. Só que aquela civilização, ela não conhecia a estrutura, né, genética das pessoas do nosso planeta. Então o que acontece? Eles precisavam fazer uma base, entendeu? Para favorecer mais à frente a humanidade, certo? Então, como você vai entrar em um campo que é desconhecido para você, onde você não sabe se o que você tem pode prejudicar a outra raça, ou o que a outra raça tem possa te prejudicar. Então o que eles fizeram foi o quê? Eles fizeram os estudos,
né? Por isso eles escolhiam as peles, por isso eles escolhiam o sangue. Eles fizeram os estudos para ver se eles podiam interagir, né? E podiam estar ali dando início à construção de suas bases subterrâneas para que pudesse estar mais próximo à humanidade. Justamente para essa mudança colossal que vai acontecer e que todo mundo já está ciente disso. Então o que acontece? Eles tiveram que fazer, né, o exame, né, na nossa espécie para procurar saber se eles poderiam nos contaminar ou se nós pudéssemos contaminá-los, certo? Ou seja, ainda que foi um pouco evasivo a maneira do qual eles fizeram tudo isso, certo? As pessoas, elas entraram em pânico, certo? Elas entraram em pânico e muitas das vezes o pânico que gerou nas pessoas é que fizeram com que as pessoas fossem machucadas, certo? Porque imagina só, vamos imaginar uma coisa, você vai no posto de saúde ou você vai numa farmácia tomar um medicamento e você morre de medo de injeção. Imagina no momento que o enfermeiro introduzir a agulha em você, você começar a debater o seu braço, o que você acha que vai acontecer? O seu músculo interno, né, ele vai, assim, vamos dizer, dilacerar, ele vai reclamar, ele vai se machucar, justamente porque você no movimento está fazendo com que aquela agulha ela possa dilacerar a sua carne interna. E isso, se não ocorrer a quebra da agulha e você ter que fazer uma pequena cirurgia para removê-la. Agora imagina você cedendo o seu braço, né? Você não conhece a seringa, você não conhece a agulha, e você está ali tenso e está vendo aquele corpo estranho sendo introduzido no seu braço, mas você não está se debatendo. O que vai acontecer? O enfermeiro vai vir, vai aplicar em você o medicamento, você vai sentir aquela dor mínima, certo? E você vai para casa e acabou. Então o que aconteceu, né? Pelas pessoas não estarem desprovidas do entendimento, e eu sei que se eu estivesse ali na época, eu também eu teria me debatido, eu teria sentido medo, eu teria ficado pasmado, eu teria mudado com a minha família, conforme muitas famílias ali na época fez, certo? Mas, em comparação, o que eles fizeram, né, mais tarde, foram retratados juntamente com eles próprios. E isso, infelizmente, as pessoas, né, principalmente quem está no campo de pesquisa, não fizeram levantamentos para ver como a vida daquelas pessoas ficaram. Você pode ter certeza que as pessoas que passaram por aquele aflito, vou dizer assim, são pessoas que não adoecem mais. São pessoas que têm uma estrutura física fora do comum, né? Então, se alguém, algum dia, ou alguém daquela região do Pará ouvir o meu relato, a pessoa pode até lá no inbox do meu Facebook deixar a mensagem, sendo ela mesmo do Pará, que eu tenho certeza que a pessoa ela vai falar assim, não, realmente eu sofri esse tipo de experimento, né? E realmente, daquela época para cá, nunca mais eu adoeci, nunca mais aconteceu nada comigo. Por quê? Por causa que naquele momento, né, eu acredito que a forma do sedativo que era usado nas pessoas para que fosse retirada uma amostra de pele, de tecido, uma amostra de sangue, para que fizesse exames que levasse a eles ter o não medo, né, de interagir com a espécie humana e saber que ali a nossa estrutura genética não ia contaminá-los, né, que nós não tínhamos nenhum tipo de doença que levasse ali à contaminação deles, é uma coisa assim espetacular, né, se você for levar para esse lado. Então, quando você leva para todo esse lado na sua estrutura, e você vê que é algo para benefício mesmo,
o que acontece com você? Você se torna o quê? Um cooperador, né? Que é o caso que aconteceu com eles lá. Agora, voltando, né, à cidade intraterrena do qual eu conheci. Pois bem, naquele momento ali, né, que eu estava ali na cidade, que eu estava ali conhecendo aquilo que eles queriam me mostrar, e evidentemente eu não vou falar aqui tudo que do qual eles me mostraram, mas são coisas de... Como é que eu vou dizer para vocês? Na verdade é melhor nem dizer, né? São coisas assim que me deixou muito feliz em saber da cooperação deles para com a raça humana, né? Então, quando eu saí e tive a oportunidade de ir nessa cidade, essa cidade, pessoal, em Minas Gerais, ela se chama Boa Esperança. Ela fica próximo a Três Pontas, certo? Próximo ali a Campo Belo, Alfenas, fica naquela região ali. E ali, onde eu fui e tive a oportunidade desse contato, onde eu pude perceber, né, de fato, o valor daqueles que de fato quer nos ajudar, né, veio aqui para fazer, de certa forma, a diferença. Você tem ali toda uma estrutura, você tem ali todo um aparato tecnológico, você tem ali tudo para o benefício, né, da raça humana. E é uma coisa assim muito bacana, uma coisa muito linda de se ver em qualquer aspecto do qual você queira direcionar tudo isso. E ali, após conhecer tudo que me foi feito a conhecer, eu tive a oportunidade de entender, aí vocês vão compreender o porquê de eu ter dito tudo aquilo para vocês do começo da introdução desse vídeo. É o seguinte, eu falei para vocês que todas as vezes que eu tive contato, independente de qual civilização fosse, todas essas vezes que eu tive contato, eu aprendi alguma coisa, certo? E uma coisa que eu aprendi com eles, que veio reforçar aquilo do qual eu já tinha aprendido com eles, foi algo assim fora do comum, né? Por quê? Lembra que eu falei lá no começo da conversa? Eu fui falando no começo da conversa tudo sobre as pessoas, elas umas desenvolver mais rápido do que a outra, e a maioria das vezes as pessoas elas não têm ou não conseguem algo mais na vida porque elas ficam baseadas, né, aquilo que a sociedade implantou nela mesma, né? E nós temos que sair disso, certo? Para você ser ou ter alguma coisa na vida, você tem primeiro que acreditar em você, que é o que eu tenho falado até aqui. E você tem que entender que você é capaz de conseguir alcançar tudo que você quiser. Quando você entender tudo isso, e você compreender tudo isso, e aceitar tudo isso, você vai ver que você realmente será totalmente diferente. E isso é fato, né? Então, quando isso acontecer na sua vida, e você pode estar certo de que isso vai acontecer na sua vida, né? Você pode ter a certeza mais que absoluta que você vai poder alcançar, né, os mais altos pilares daquilo que você quer alcançar. Essa é a verdade. Eu me lembro que ali eles me falavam a maneira do qual eles veem a raça humana, né? Nós temos ali aquele senhor que me levou, né, que eu dei um nome fictício para ele e eu chamo de João.
E nós temos ali uma pessoa infiltrada no meio da sociedade, certo? E esse João, né, esse senhor, porque ele tem aproximadamente ali entre seus 55 a 60 anos de idade, não perguntei a sua idade, ele aqui, né, para cumprir a diretriz daquilo que se é exigido para exercer a medicina no nosso país, ele se formou como médico, né? Ele é um médico nessa cidade e ele tem convivido, né? Nada melhor do que um médico, nada melhor do que um motorista de ônibus, do que um cobrador de ônibus, né? Que são pessoas que estão mais próximas ali e mais interativas na sociedade. Então ele passa, né, o relatório, ele passa tudo aquilo que ele vê da raça humana, né, o comportamento humano, justamente como um relatório final, todos os dias, para os seus criadores, né, para o seu povo, vamos dizer assim. E pessoas como o João, né, estão aí espalhadas por toda a terra, certo? Tanto aqueles que têm a estrutura corporal biológica, como aqueles que têm pele sintética biológica sobre a pele real alienígena, né, biológica alienígena, e aqueles que fazem o uso de hologramas, conforme eu já falei nos meus vídeos e expliquei muito bem para aqueles que têm me acompanhado. E em uma dessas coisas dos quais eu aprendi com eles, ali naquele momento, é que eles me diziam assim: olha, Carlos, tudo que a raça humana precisa, tudo que o seu povo precisa, é de entender quão grande é a sua capacidade. E eles me disseram que costumavam dizer entre eles, né, eles têm o costume de dizer entre eles uma questão que eu achei muito interessante, que também está dentro daquilo que eu ensino para vocês, que é você acreditar em si mesmo, né? Só que vai muito além disso, porque uma coisa que me chamou muito atenção mesmo, e eu fiquei extremamente grato por esse entendimento do qual eles me passaram ali, é uma coisa tão simples que ela se chama desejo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Você vai me entender agora. Pensa bem. Imagina você acordando pela manhã e você cumprimentando o seu universo como você já faz, você cumprimentando a natureza conforme você já faz, né? E você determinando aquilo do qual eu falei que é total de direito seu determinar, porque você é o universo e você é a natureza, certo? Agora vamos acrescentar um pouco mais dentro disso a palavra desejo. O que eles me disseram? Eles me disseram o seguinte, que nós temos uma força descomunal. E no próximo vídeo eu vou destrinchar mais para vocês essa força descomunal. E essa força descomunal, que se chama eu desejo, eu quero, ela enquadra perfeitamente naquilo que eu ensinei para vocês até aqui. Por isso que eu não passo com vocês o carro na frente dos bois, né? Porque tudo tem que ser feito por etapa. Então imagina só. Você acorda pela manhã, certo? Cumprimenta o seu universo, cumprimenta você mesmo, cumprimenta a mãe natureza, cumprimenta os elementos, a vida vegetal e a vida animal. E você começa a dizer, o meu dia vai ser um dia maravilhoso, nada vai atravessar o meu caminho, e todas as coisas têm que ser conforme a minha vontade. Ponto. Agora, eu vou te convidar a você a fazer a mesma coisa que eles me ensinaram. Você agora vai fechar os teus olhos, tá? Você que está me ouvindo, fecha os teus olhos com a sua mão direita
coloque na altura do teu coração, tá? Você com os olhos fechados. Você vai olhar para aquilo que você não quer e vai olhar para aquilo que você quer. Então você vai olhar para aquilo que você quer e você vai dizer assim: eu desejo que isso aconteça na minha vida. Ponto. Ainda com a sua mão na altura do teu coração, você com os olhos fechados, você vai dizer assim, com toda a força do seu interior, tá? Você vai dizer assim: eu não mais desejo isso ou aquilo. Aí você vai citar aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E uma coisa interessante é que quando você tira a sua mão da altura do seu coração, né, quando você faz isso, você vai sentir, olha se você sentiu agora, que toda essa caixa torácica sua, toda a sua caixa torácica, ela vai ficar um pouco mais leve. Quando você leva a mão no teu coração, você sente que ela está pesada, mas quando você determina o que você quer e o que você não quer, e você tira a mão, você vai sentir que houve um alívio, que houve uma resposta. Faz isso aí que você vai se dar muito bem. Quando eu aprendi isso, para complementar o que eu tinha aprendido lá fora em outros planetas, né? Essa prática de 2014 para cá, ou seja, 2 anos já, ela se tornou um hábito na minha vida. Então, quando eu converso com o meu universo Pai e com a minha natureza Mãe, e saldo os elementos e a vida vegetal e animal, e no dia a dia que eu tenho que resolver alguma coisa, seja no banco, seja ir num restaurante, seja sentar numa praça, eu falo: eu desejo que o meu dia seja um dia extraordinário. Eu desejo que esse problema que eu vou resolver agora seja de fato resolvido. Eu desejo que no meu caminho não entre nenhuma pessoa para me afligir ou me perturbar. E o meu desejo, ele está sustentado no meu universo interior e exterior e na minha conexão com a natureza. E isso vai se dar conforme a minha vontade, conforme a minha palavra, porque é do jeito que tem que ser. Ponto. Pessoal, você pode estar certo que a cada dia o seu dia será cada vez melhor. Esse senhor híbrido, que eu chamo de João, ele me disse que toda vez que ele trata um paciente, né, ele ensina o paciente a saber do seu desejo, do que ele quer e do que ele não quer. É óbvio que o João, ele não vai poder falar sobre o universo interior e o universo exterior, porque as pessoas, elas foram moldadas, modeladas, estruturadas para poder ter um único segmento, que é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que você não entendeu muito bem e achou que eu estava falando uma coisa e falando outra ao mesmo tempo. Aí agora você vai começar a entender. Então veja bem, ele, como médico, como cidadão brasileiro, como cidadão de Minas Gerais, né? Ele sabe que ele é um ser híbrido, certo? E ele está envolvido no campo da medicina, conforme eu falei. Outro ponto, ele não perde a oportunidade de poder dizer para os seus pacientes que os seus pacientes não precisam ter aquela doença.
E ele me disse que ele ensina os pacientes sobre o desejo individual e próprio. E ele ainda me falou que quando ele recebe a ligação dos seus pacientes, os pacientes ligam para ele tão somente para agradecer. Porque quando o paciente, a pessoa, ela está sentindo alguma dor ou algum tipo de incômodo, segundo o que ele me disse, a pessoa ela fala: eu desejo não ter mais essa dor de cabeça e será conforme a minha vontade, conforme o doutor me ensinou. E as pessoas reportam para ele com essas palavras e as pessoas passam a ter mais aquele incômodo na saúde. Certo? E ele me disse que todo mundo na cidade gosta de se consultar com ele, não desfazendo dos outros médicos, dos outros profissionais da área da saúde, mas ali naquela cidade que eu citei, as pessoas gostam de consultar com ele. Por quê? Porque ele faz a diferença. Certo? Ele faz a diferença. E ele ali, quando está próximo do problema físico, do problema de saúde da pessoa, seja ela qual for, ele tem um entendimento, ele tem um relatório, ele reporta, né, as Itacos e pau, o que está acontecendo, o que é necessário para descobrir a cura daquela determinada doença. Certo? Então, há uma cooperação, principalmente dos que são intraterrenos, que estão vivendo debaixo dos nossos pés, e não pense você que lá é um lugar de aflição, porque não é, pelo contrário, a cidade é de uma estrutura tecnológica sem igual. A estrutura tecnológica deles, a estrutura dos túneis, a estrutura dos salões é algo extraordinário. Certo? Ponto. Agora, você pode compreender, né, o porquê de tantos relatos de cidades intraterrenas, de pessoas que somam na sociedade, de pessoas que realmente fazem a diferença. E são essas pessoas que estão dentro da política, são essas pessoas que estão dentro da saúde. É lógico, eles não podem superlotar essas áreas com essas pessoas excepcionais, com esses híbridos, né? Porque isso geraria uma desconfiança. Mas sempre tem um ou três fazendo o resultado, certo? Reivindicando o direito da raça humana, até que tudo seja devidamente consumado e as peças possam voltar para o tabuleiro. Entenderam, gente? A complexidade de tudo isso? Entenderam como funciona, né, esse contato íntimo? Vocês conseguiram entender e compreender o porquê que muitas das vezes as pessoas elas são abduzidas e são bem tratadas, e algumas pessoas elas até reportam que na abdução ela foi levada a uma cidade subterrânea no Brasil, principalmente quem é estrangeiro reporta muito isso. E se eu me recordo, eu postei já há bastante tempo um vídeo, mas ele está lá no perfil do meu Facebook, e você pode olhar, que é aquele senhor italiano que ele tirou até mesmo uma fotografia dos alienígenas. Ele fala que quando ele foi abduzido, e ele foi a um planeta chamado Clarion, e ele viu as maravilhas de Clarion, ele falou assim que quando voltou, ele voltou em uma base subterrânea que fica na Amazônia. Certo? E ali ele fala como é essa base subterrânea, e ele fala que aqueles intraterrenos disseram para ele
que eles são os guardiões do mundo. Ou seja, os guardiões de tudo aquilo que acontece na nossa Terra. E quando você vê isso, você que é uma pessoa que procura, né, a estrutura da verdade, a estrutura do querer entender e do saber, você por si só vai sentir uma puta felicidade porque você está no caminho da verdade. E é tão bom quando a gente dá chance para aquilo que é novo, quando a gente busca o entendimento, quando a gente se abre para novas possibilidades. Isso é muito bom, certo? Então, quando você reclamar da sua vida, pense bem. Pense bem se realmente você deve reclamar da sua vida. Né? Para você que acha que para você as coisas estão demorando, pensa bem também. Será que realmente estão demorando? Eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi, não com eles. Aprendi com pessoas que somaram na minha vida também. Porque nós, seres humanos, nós somos sábios, nós somos inteligentes. Certo? Essa frase que eu aprendi é o seguinte: todo mal, presta atenção, todo mal, ele vem para o bem. Todo mal. Então, quando alguma coisa ruim acontecer na sua vida, não fica triste. Sabe por quê? Porque aquele mal, ele foi necessário naquela hora para que você se tornasse melhor, para que o que você estava esperando chegasse. Então, se vem o mal na sua vida e você se desespera, ou você se debate com isso, o que vai acontecer? Você vai gerar muito mal-estar em você, né, do que você deveria. Quando nós recebemos uma notícia ruim, nós pensamos no ruim. E quando nós falamos que vai melhorar, muitas vezes nós falamos da boca para fora. E isso é verdade. E quando você compreende isso e admite isso, as coisas para você, ela vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque você desejou, você compreendeu, você aceitou e principalmente você acreditou em você. Certo? Você que me manda mensagem lá no inbox do Facebook falando, né? Falando sobre um dia está bem, um dia está ruim. É você que determina os seus dias. Se você falar todo dia vai ser maravilhoso, será. Lembra que você é o universo, que você é a natureza, que o seu desejo é uma ordem, que você não precisa de fé, que você não precisa de jejum, você não precisa de campanha. Você precisa entender que você é capaz de chegar em qualquer lugar que você queira chegar. Quando você compreende isso, lembra do último vídeo que eu falei das chaves? Que uma chave vai abrindo a outra? Aí quando a tempestade ou qualquer situação ruim vier na sua vida, você vai olhar para a situação, eu falo isso por experiência própria, e quando você olhar para a situação, o que você vai entender e ver na situação? Esse mal, ele veio para o bem. E sabe o que vai acontecer no dia seguinte? A resposta que você estava esperando será diferente. A visão que você tinha do mundo, ela a cada dia será diferente. Por quê? Porque, na verdade, você vai compreender que não existe o mal.
você vai compreender que é bom. O que você vai compreender é que você precisa se adaptar a certas situações que nós chamamos de momentos maus, de uma notícia mal, quando na verdade é apenas um caminho que você teve que passar para você entender e compreender que a grande possibilidade está à sua frente. Então, a partir de hoje, comece a falar do seu desejo. Lembra que eu falei para você ir no espelho da sua casa e conversar com você, que vai ser a retratação do corpo de primeiro plano e de segundo plano interagindo, ou seja, natureza versus universo? As pessoas que fizeram isso se sentiram muito bem e me agradecem todos os dias. Agora olha para você nesse mesmo espelho e fala: eu desejo isso ou aquilo. É você que vai dizer o que você deseja. Comece a olhar para as pessoas à sua volta, principalmente para aquele cidadão que não tem um lar, que está morando na rua. Quando ele estender o braço para você te pedindo uma moeda, por que você não vai até uma lanchonete? Porque geralmente as pessoas ficam próximos à lanchonete, compra para ele um café com leite, um lanche, dá para ele. E quando ele te agradecer, você fala assim: sabe qual é o meu desejo? Ele vai olhar para você. Você fala: o meu desejo é que você saia dessa vida e encontre o seu caminho. A sua palavra, ela vai entrar no coração daquele cidadão, daquela pessoa, e ela nunca vai te esquecer. Quando alguém se levantar contra você, seja inventando uma fofoca, seja querendo te desmoralizar, como aconteceu comigo várias vezes, desejo bem para essas pessoas. Não estou dizendo que você deve amar essas pessoas, porque eu já falei para vocês sobre o amor e vou falar muito mais profundo ainda para vocês. Eu estou preparando vocês para vocês entenderem de passo a passo como funcionam as coisas na realidade. Quando você deseja o bem, não é porque você ama a pessoa, é porque você compreende as coisas da vida. Comece a desejar para você, por você e para os outros. Vê uma pessoa na rua hoje, quando você estiver saindo do seu trabalho ou quando você estiver indo para o trabalho, independente da situação, quando você estiver dirigindo o seu carro, ou dentro do ônibus, ou dentro do metrô, ou dentro do avião, se você for pegar um voo hoje, olhe para todas as pessoas na sua volta e feche os teus olhos e fala assim: eu desejo que cada uma dessas pessoas ao meu redor consiga realizar o seu desejo mais puro, limpo e sereno. Quando você abrir os seus olhos, prestem atenção, gente. Quando vocês abrirem os seus olhos, você vai ver que quando uma pessoa passar por você, você vai sentir que o universo da pessoa, ainda que nela esteja inconsciente, ele vai te agradecer. Quando você estiver dirigindo o carro e você olhar o carro que está na sua frente, e você ver a cabecinha do motorista lá na frente sentado, você fecha os teus olhos quando o carro estiver parado e diga: eu desejo que esse motorista da frente consiga realizar todos os seus sonhos. Quando você abrir o olho e olhar para ele, e o carro dele foi embora ou virar para uma via e você seguir em frente, o seu desejo vai ser de estar perto daquela pessoa que você nem conhece. Lá em Zidaco, Zidaco e Paulo, eles colocaram à tona para mim tudo isso que eu já tinha aprendido com a Guinachete, com a Arnetoliel.
né, com Zamaniel, com Atilio, Mereconoabe, Acar e outros tantos. E ali eles só complementaram o que de fato é a realidade. Então comece a desejar o bem, sem se preocupar na necessidade de amar, porque você não é obrigado a amar ninguém. Mas quando você começa a desejar o bem para todas as pessoas que você conhece ou que você não conhece, ou que te fez mal, ou que é o seu verdadeiro amigo em si, você vai começar a ver resultados acontecer na vida dessa pessoa e você vai ficar feliz. Pode ter certeza disso. Vocês não perceberam também que eu estou fazendo vídeo uma vez por semana? Vocês não perceberam que eu faço vídeo, fico ali uma semana, 8 dias, 9 dias sem gravar vídeo? Por quê? Porque eu quero que vocês pensem no que vocês acabaram de ouvir. Eu quero que vocês pratiquem para o bem de vocês mesmos. Quando eu digo para o bem de vocês mesmos, é porque você vai ver que isso vai produzir em você um sentimento melhor. E aquilo que você tanto deseja, que é o contato com a sua civilização, que é uma realização pessoal própria, vai acontecer o mais rápido possível, além do que você possa compreender e imaginar. Ali naquela cidade subterrânea, com aquele cidadão humano híbrido e com aqueles híbridos de híbridos, eu aprendi muita coisa, principalmente o carinho que eles têm com a raça humana. E dentro de tudo isso que eu disse para vocês agora, antes de finalizar o vídeo, é tão somente a busca do que eles querem para alcançar a mente de cada ser humano através dos seus híbridos, que são pessoas que vão chegar até você naquilo que você julga ser o seu momento pior da vida e te prestar um bom conselho, te prestar um bom ombro amigo. Você que acompanha o meu vídeo aqui no canal, ou até mesmo na minha página lá do Facebook, que dia você me viu postar algo que manchasse a imagem de alguém? Que dia que aqui no meu vídeo você me viu falar mal do canal de alguém ou do trabalho de alguém? As pessoas que constantemente elas tentam se levantar contra mim, querendo promover algum escândalo, querendo promover alguma coisa, ou me criticar, sabe? Ou me questionar, o que eu faço é desejar o bem para aquela pessoa. Eu só falo, eu desejo que a pessoa seja diferente e que ela siga o caminho dela. Certo? E isso é bom pra caramba. Porque você não tem em si o sentimento de culpa. Sabe? Por isso eu falo, não é preciso você se matar, não é preciso você se humilhar, não é preciso você arrancar os cabelos da sua cabeça achando que você é obrigado a amar alguém porque você não é. O amor, ele é merecido. O perdão, ele é conquistado. Guardem isso e não esqueçam jamais para não ficarem se martirizando. E o sentimento da palavra desejo, onde você vai alcançar o seu semelhante, apostando nele que ele possa ser uma pessoa melhor e desejando que ele realize os seus desejos, vai te proporcionar e te fazer somente o bem. Pode estar certo disso. Entenderam?
desejem o bem para vocês, desejem o bem para as outras pessoas. Tudo levando a mão à altura do peito, fechando os olhos, mencionando o nome da pessoa e atribuindo à pessoa que você quer que ela seja uma vencedora, que você quer que ela conquiste os seus mais íntimos desejos, seja passando num concurso público, seja ingressando na faculdade, seja se dando bem nos relacionamentos, enfim. Faça isso hoje. Depois que você ouvir esse conselho que recebi na cidade Zitácuaro. Mais à frente, eu vou entrar em detalhe sobre esta civilização, porque o meu intuito aqui nem é mais falar do detalhe de cada civilização, mas sim da maneira que eles veem a sociedade e da maneira que eles sabem que a sociedade deve agir para conquistar o seu status diante do universo Pai, diante da natureza Mãe, tendo uma intimidade sobrenatural com a água, com a terra, com o fogo, com o vento, com toda a extensão de vida vegetal e com toda a extensão de vida animal. Do inseto ao anfíbio, do anfíbio ao réptil, do réptil ao mamífero, do mamífero à ave, da ave a toda vida microscópica. Isso se chama conexão, se chama consciência plena e consciência pura. Entenderam? Entenderam resumidamente como é ou o que fazem os intraterrenos? Sabe esses vídeos que eu tenho gravado para vocês até nos dias atuais? Todos eles, eu irei falar deles novamente no meu estúdio, onde eu estarei ali com a câmera aberta, né? E com a câmera aberta, você vai ver por trás de mim o cenário mudar. Então, tudo que eu falar para vocês vai ter uma representação de imagem atrás para que você interaja mais com o tema. Certo? E vocês vão adorar. Belezinha? Pessoal, qualquer pergunta relacionada a esse vídeo 55 ou ao vídeo de número 1 até aqui, ou vice-versa, vocês podem me perguntar pelo meu Facebook, tá? Não precisam me adicionar no Facebook, podem me fazer a pergunta em off mesmo, certo? Qualquer pergunta relacionada ao meu trabalho eu vou responder, nada relacionado ao trabalho de outra pessoa eu vou responder, conforme eu já falei diversas vezes, beleza? Quem quiser participar do grupo, né? O grupo, ele é um grupo aberto a pessoas que querem ter uma consciência plena e pura. Qualquer pessoa que começar a querer avacalhar ou querer trazer temas de religião ou mensagens bíblicas ou qualquer outra coisa relacionada àquilo que nós não queremos mais na nossa vida, né? Principalmente as pessoas que estão começando agora, a pessoa vai ser removida do grupo. Mas antes que a pessoa seja removida do grupo, eu vou chegar e conversar com a pessoa no particular. Se ela entender bem, se ela não entender, infelizmente, ela não pode permanecer. Quanto à sua opinião individual, você tem todo o direito de dar a sua opinião. Tanto é que lá na minha página, lá, as pessoas, em alguns vídeos, né, que outras pessoas querem compartilhar, a pessoa deixa o seu comentário de insatisfação, dizendo que não acredita naquilo, é a opinião da pessoa e tem que ser respeitado. Agora, a partir do momento que você começa a querer introduzir nas pessoas aquilo que as pessoas não querem e vai gerar uma discussão entre você e as mais de 740 pessoas que estão lá no grupo, aí, infelizmente, se você não compreender isso, tanto eu como meu amigo e irmão Alisson vão tirar você lá do grupo. Beleza?
E tem tantos outros grupos aí que você pode participar, que é de ufologia. Eu acho que vocês estarão mais servidos lá nesses grupos do que no meu grupo aqui, beleza? É um recado para as pessoas que entram no grupo ou querem postar uma mensagem que não vai dentro do contexto do grupo, beleza? Tanto é que quando você que é do meu grupo lá já sabe que quando você quer postar alguma coisa, tem que passar por uma análise, né? E nenhuma pessoa que queira postar as coisas, eu privo a pessoa. Então você que é do grupo, você é minha própria testemunha, que eu não avacalho ninguém que queira postar as suas mensagens. O que eu não aceito é a pessoa depositar a conta bancária. O que eu não aceito é a pessoa fazer um trabalho e pedir a ajuda para depositar questões financeiras para ela, né? Eu acho que isso ela deve fazer na página dela, não na minha, certo? Quanto às mensagens que eu estou dizendo para vocês, é que algumas pessoas que recentemente entraram no grupo, elas começaram a postar, né, versículos da Bíblia, coisas relacionadas a Jesus Cristo, a passagem dos apóstolos, aquela coisa toda, e isso, né, dentro daquilo que é o nosso grupo, eu não vou permitir, porque todos que estão ali sabem, né, porque antes de mim já buscaram respostas e já tiveram as suas desconfianças em relação ao sistema religioso, né? Se você quer postar coisas relacionadas à crença, à religião, procure um grupo religioso à sua altura para que você possa compartilhar as suas ideias lá, certo? Aqui, as pessoas, à medida do possível, estão sendo descontaminadas desse sistema, dessa doença que infelizmente cegou muito a humanidade e fez com que a humanidade não evoluísse, mas sim regredisse, se tornasse submissa aos conceitos e preceitos daqueles que os lideram. Beleza? Então essa mensagem aí para você que quer entrar no grupo, você vai ser aceito, mas a partir do momento que você começar a querer avacalhar, você vai ser tirado imediatamente. Tanto para você que às vezes entra no inbox lá do Facebook e vem querer me ofender, né, no inbox do Facebook, obviamente eu vou bloquear a sua conta, porque você na minha vida não soma e muito menos subtrai. Entendeu? Eu sou desse jeito. Outra coisa, eu não participo, tá, gente, de grupos no Telegram e de grupos no WhatsApp, certo? Se você vê algum grupo no WhatsApp ou no Telegram onde falam que o Carlos Henrique está participando, é mentira. Eu não participo de grupo nenhum de WhatsApp e nem de grupo nenhum de Telegram, tá bom? Então, qualquer coisinha relacionada à minha pessoa que você souber em algum lugar, ô Henrique, você tem um grupo tal? Não, não tenho. Tá? Não tenho. Não participo de grupo nenhum em WhatsApp e de nem grupo nenhum no Telegram. O único grupo que eu tenho é o meu grupo no Facebook. É só aquele e nada mais. Qualquer outro grupo vinculado a mim é mentira, tá? É mentira. E essa minha página aqui no Facebook e a minha página no YouTube, que é essa aqui do qual eu estou falando com vocês. Beleza? Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Um abraço enorme para vocês. Um ótimo início de semana maravilhoso, cheio de paz. E eu desejo ardentemente em meu coração que cada pessoa que ouviu as minhas palavras possa alcançar o seu objetivo e possa ter a sua esperança renovada, e que a consciência plena e pura alcance a cada um, e que cada um seja a pergunta e cada um seja a sua mesma resposta. Gratidão do fundo do meu universo interior, gratidão por tudo que vocês têm proporcionado e principalmente aquele agradecimento que eu fiz recentemente lá no meu canal, no Facebook, no meu grupo, das pessoas
ter procurado me conhecer antes de me julgar, eu fiquei surpreendido com os comentários das pessoas que disseram que estavam ali e no começo desconfiava e depois viu que eu era uma pessoa diferente. Isso demonstrou o seu valor, demonstrou o seu caráter, demonstrou primeiro a sua simplicidade em não querer julgar sem antes conhecer. Então aqui eu quero agradecer a você, independente de quem você seja, obrigado mesmo por ter estado comigo, por ter querido aprender e principalmente por não ter me julgado sem antes ter me conhecido. Gratidão mesmo. Pessoal, um beijo enorme no coração de vocês, seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade hétero. Pessoal, beijão no teu coração. E os próximos vídeos, que é o número 56, eu vou estar implementando, certo? Aquilo que eu aprendi na cidade intraterrena Zitácuaro, que é sobre o desejo individual e particular, que eu dei uma pincelada aqui para que vocês aprendessem, ok? Finalizo aqui esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!